lembro há muito tempo atrás, quando as redes sociais explodiram no Brasil, não era nem o Facebook, a rede social da época, tinha um jornalista que falava sobre tecnologia. Ele escreveu lá um artigo metendo pau, né, na rede social. E foi engraçado, que assim, aí eu lembro que eu participei muito ativamente desse tipo de discussão com essa pessoa. E que a gente começou a mostrar as possibilidades da tecnologia, e ele escreveu um outro texto, né, num veículo de mídia importante aqui em São Paulo, retratando aquele primeiro texto, falando na verdade sobre essa interação. Olha, eu tinha uma impressão X de uma coisa, e eu reconheço que eu estava errado, e principalmente que eu posso mudar a minha opinião, porque as coisas são dinâmicas. E aí ele escreveu um texto elogiando certa tecnologia ou certa rede social. Isso eu achei muito bacana, porque assim, isso 20 anos atrás não existia. E talvez daqui a 10 anos essa interatividade seja outra. Mas assim, esse tipo de coisa que a tecnologia traz eu acho muito bacana. Isso ajuda, tem potenciais muito grandes em cima disso. Essa comparação não ia poder ser feita, né? Olha, eu escrevi esse texto aqui que vocês estão vendo aqui do lado, né? É muito difícil e atingir muito menos pessoas, né? Exatamente. Enfim. O Neto fala assim: você percebe que está ficando velho quando não há mais necessidade de mentir sua idade na internet. A Fernanda fala o seguinte: vi no Facebook uma corrente apoiando o uso de tablets no lugar de caderno nas escolas. O que vocês acham? Acredito que os alunos não irão mais saber escrever com a caneta. Eu não acho, eu acho que, lógico, a gente deixa de praticar. Eu sinto dificuldade muitas vezes de escrever, mas eu acho que pode virar um caderno. Eu discordo dela, porque assim, existem tecnologias hoje em dia em que você pode escrever com o dedo, E aí, assim, eu sou de uma época, não vou revelar a minha idade, mas assim, eu sou anterior à internet. E eu lembro que quando eu fui aprender a escrever, os professores tinham uma placa com as letras e eu passava o dedo. Exatamente do mesmo jeito que se faz hoje em dia num tablet. Olha, você quer aprender o A é assim, ó. Você primeiro vai passar o dedo, aí depois você vai pegar a caneta e vai fazer igualzinho. Assim, é exatamente a mesma coisa. Mudou-se só a ferramenta que é utilizada. Um pouco antes eu falei que existem iniciativas com a tecnologia que são fenomenais, que trazem isso. Ou seja, que você pega, por exemplo, um tablet, tem um cara que veio até aqui no começo do ano aqui para Campus Party, que ele é um indiano que ele tem essa proposta. Ele leva tablets assim para as comunidades mais carentes da Índia e faz exatamente isso. Olha, vamos aprender a escrever. Assim, para você escrever, é assim, pessoas que talvez não tinham nenhuma perspectiva de aprender a ler ou a escrever. Ele leva lá o tablet no meio dessa comunidade e ensina e mostra. É lógico que assim, se esse tipo de iniciativa é abandonado, aí é uma desgraça, uma catástrofe, essa criança pode até efetivamente não aprender mais. Mas se essa iniciativa for continuada até essa criança chegar à adolescência, ela vai saber não só ler, não só escrever, mas vai saber pesquisar, vai ter uma interatividade muito maior. E aí, por exemplo, eu pego outras iniciativas da educação. Você, por exemplo, ensinar física quântica, não vou nem tão longe, geometria espacial, que é matéria, assim, tem pessoas que têm muita dificuldade em entender aquilo. Se ela pega aqui num tablet, num computador ou numa lousa digital, fica muito mais simples. Ou seja, a tecnologia ela está aí para ser utilizada, mas ela tem que ser muito bem utilizada. Então, por exemplo, essa crítica, eu sou contra. Eu acho que o tablet muito bem utilizado, mas aí você tem que preparar professores, você tem que preparar uma série de coisas, isso eu acho difícil. Eu acho que às vezes você tem alguns campos que tem resistência, mas você fala, por exemplo, um aluno, talvez ele fique burro ou menos inteligente, eu sou contra falar isso. Sem dúvida alguma. Aliás, né, haja gente inteligente na Campus Party. Eu fiquei chocada. Muito, muito legal. Aquelas mesas gigantes e todo mundo atrás do computador, assim, um falando com o outro via computador, né? Lá era o espaço para isso. É sensacional. Cada depoimento, né? Cada palestra assim, impressionante. De pessoas realmente inteligentes. Aquilo é inteligência, né? Quer dizer, você pode usar a favor ou pode usar contra. A Fernanda fala: acho que os tablets na escola, com acesso à internet na sala de aula, fariam os professores enlouquecer.
Imagine 30 alunos acessando a internet e o professor tentando dar aula. Imagina 30 alunos jogando futebol dentro da sala de aula. Quer dizer, né, cada um fazendo uma coisa numa sala de aula. Eu acho que ou tá todo mundo ali, né, a aula é isso, a pessoa está ensinando, os alunos estão compartilhando daquele ensino, trocando. Agora, se está cada um fazendo uma coisa, realmente, não é aula. Então, mas tem uma coisa assim que aí vem a nossa história, né, dos psicólogos, né? As regras, elas existem por uma razão, né? Os limites, eles não estão ali por nada, né? Eles têm uma função e uma razão. Então, por exemplo, quando você introduz, pega uma classe com 30 crianças e distribui o tablet, você não vai simplesmente jogar o tablet e deixar o Léo para essas pessoas. Ou seja, você tem que criar regras, você tem que criar um instrumento de trabalho, você tem que criar uma metodologia. Ou seja, se você tiver tudo isso, garanto que essas 30 crianças, elas vão se deliciar com as possibilidades e todo mundo ali junto. Né? A história que eu falei, por exemplo, do khanacademy.org é isso, é um cara que está lá nos Estados Unidos e consegue de repente fazer isso, juntar 30 pessoas que de repente tinham problemas de aprendizagem e aí por inúmeras razões, cada um com um diagnóstico diferente, que não conseguiam aprender juntos, de repente ele conseguiu fazer isso. Ou seja, você tem o problema, a grande questão é o seguinte: às vezes a gente acha que a tecnologia ela vai ser jogada ali. Isso às vezes até acontece, o que é o complicado, mas se ela é inserida com uma metodologia, com uma verificação, ou seja, com um planejamento estratégico bom, isso vai dar certo, isso vai dar, na verdade, muito certo. E aí você tem experiências acadêmicas que realmente comprovam isso. É lógico, você tem a possibilidade do erro, da falha, sim, você tem, mas com foco, com muito trabalho. De novo, eu falei, talvez o grande problema seja trabalhar os professores, porque você tem uma mudança de metodologia muito grande, você tem uma mudança, às vezes, até de postura muito grande. A informação, hoje em dia, com essa história do que o Pierre Levy fala tanto, ela não é algo mais de cima para baixo, ela é compartilhada, sabe? Ela é horizontal, ela não é mais vertical. Ou seja, mesmo os professores, eles têm que passar hoje em dia a informação dessa maneira mais horizontal e não vertical. Às vezes essa mudança é diferente e essa mudança pega para alguns professores. E aí, de novo, eu sou contra botar a culpa na tecnologia, no computador, no tablet. Vou tentar a culpa no caderno, no veículo, né? Se você dá vamos sair de novo, eu sempre faço essa brincadeira com coisas fora da internet. Se você der um caderno para 30 alunos e for uma classe bem trabalhada, no final do ano vai estar cheio de conteúdo esse caderno. Se você der mesmo caderno para 30 alunos de uma classe indisciplinada, eles vão fazer bolinha de papel com aquilo e no final do ano não vai ter conteúdo no caderno. O caderno é o mesmo, só que ele foi trabalhado de maneiras diferentes. Então, assim, por isso que eu falo que a tecnologia, ela bem explorada, às vezes até bem intencionada, ela tem muitas possibilidades. Sem dúvida alguma. Vou ler um comentário antes da gente fechar do Neto, né? Fernanda, muito obrigada pelas suas perguntas e seus comentários. Volte ao Edivan muitas vezes. Se você quiser falar, né, conversar sobre isso no NPPI também, sim, né, Eric? Eu vou deixar também o e-mail do NPPI. Vou anotar aqui pra vocês. O Neto fala o seguinte: a diferença entre eu e meu Windows é que ele tem paciência. Tinha que ler a última do Neto, né? Ele fez muita brincadeira hoje, tinha que ler uma dele. Fala pra mim, Eric. Olha, o e-mail do núcleo é nppi@pucsp.br. Lembrando que, como é uma instituição de ensino, não tem com, então é nppi@pucsp.br. nppi@pucsp.br. E as pessoas podem entrar no site, que é pucsp.br/nppi. .br/nppi. Exatamente. É isso aí. Eric, foi um prazer enorme te conhecer. Eu acho demais o trabalho de vocês, eu gosto muito. Tenho muito orgulho de ser filha da PUC e ter um núcleo de pesquisa informática da PUC, que eu vi nascer, que eu te falei, e só vejo crescer com todo o trabalho e dedicação de vocês. Parabéns. Obrigado. Eu agradeço o convite, agradeço aos internautas que participaram, agradeço a quem está assistindo. Estou à disposição, tanto sua quanto dos internautas, se quiserem procurar, enfim. As pessoas podem até procurar no Google, enfim, Facebook, essas coisas, eu estou sempre à disposição.
Muito obrigada, Eric. Obrigada. Obrigada a todos vocês que participaram do Web Divan. O Web Divan, como vocês sabem, volta sexta-feira que vem, às 21 horas, ao vivo. Beijos!